Oi, gente, aqui é Glaucia Lorena e esse é o meu canal A Empolgada. Eu quero desde já pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ligarem sininho, me marcarem nas redes sociais de vocês. Isso tudo que vocês já sabem, né? Então, eu meio que dei um spoiler no vídeo passado de qual tema eu trataria no vídeo de hoje. Na verdade, é uma dica de leitura. Esse livro aqui, O Escravo de Capela, do brasileiro Marcos de Brito. Esse livro foi presente do meu sócio, Berg. Beijos, Berg, muito obrigada. Berg leu esse livro tem uns meses e ele ficou completamente fascinado pela história, pelo livro, pelo modo como a história é escrita. E eu botei na minha lista de livros. Mas aí ele me deu de aniversário, eu passei, tô olhando para as minhas 2 pilhas de livros a ler, aí eu passei na frente. E aí eu aproveitei esse período que eu tô meio de repouso, meio offline, meio quietinha, me recuperando da cirurgia dentária, e li. Eu peguei para ler num dia e não consegui parar de ler. Não é um livro enorme, assim, tem menos de 300 páginas, desse jeitinho assim, mas é um livro que, de fato, a gente não consegue parar de ler, tá? A história, ela se passa no período colonial brasileiro. Ela se passa, deixa eu dar o ano certo, tá? 1792, e se passa numa plantação de cana, e a mão de obra que trabalha nessa plantação é de pessoas que foram escravizadas no continente africano e obrigadas a saírem de lá e trazidas para o Brasil para trabalharem, né? Até a exaustão de maneiras. Bom, todo mundo estudou história e a gente sabe a crueldade que essas pessoas sofriam e passavam, né? Vamos lá, vamos trabalhar com os dados históricos. Então, a história se passa nesse local e com essas pessoas, com as pessoas da Casa Grande, com as pessoas da senzala, com as pessoas que faziam mal e machucavam os outros, enfim. É um livro extremamente bem escrito, empolgante. Você começa e você quer saber o que vai acontecer. E que os personagens todos são muito legais. Até os personagens ruins, a gente vai ter... a gente tem ódio dos personagens ruins, tá? Mas muito ódio. Muito ódio. É impressionante como o Marcos de Brito, ele escreve bem personagens. Então, estão lá. E você vai amar, você vai odiar, mas você vai entender. Então, é um baita de um livro e é muito bem escrito. Eu não quero dar muitos detalhes, porque eu acho que a surpresa é o grande elemento dessa história, mas eu garanto a vocês que surgirão 2 figuras conhecidas nossas, e a história de origem dessas 2 figuras faz muito sentido. Eu não quero dar spoiler, mas acontecerá e fará sentido com as 2 figuras, certo? Claro, é um livro de terror, é um livro... É mais terror do que suspense, eu não acho que seja suspense, é terror mesmo. É violento, não é como o Menino de Jantar Secreto. O Menino de Jantar Secreto é um outro tipo de violência, aqui é violento. E eu não tô falando mal de Jantar Secreto, do autor de Jantar Secreto, não. Eu gosto, tá, de Jantar Secreto, eu gosto do outro dele lá, Suicidas, eu gosto dele. Mas a violência aqui, ela faz sentido pelo momento histórico retratado, pelas pessoas envolvidas e pela história contada. Então, é uma violência mais contextualizada. Não é um gore, pelo sangue escorrendo. Ele faz sentido na história. E nada contra o gore. Tudo tem contexto, tudo faz sentido, dependendo se for bem feito ou não feito, não é isso? Então, eu acho que é assim, quando vocês forem ler, tenham certeza de que é uma história de terror, violenta, com sangue e por aí vai. Tem um final meio Scooby-Doo? Tem um final meio Scooby-Doo. Eu desgosto de finais Scooby-Doo? Não per se. Assim, eu acho que eu assisti a Scooby-Doo. Eu gosto de Scooby-Doo. Então,
Esse final onde as coisas são explicadas, ele não é ruim, ele é bom. Mas se você ler o livro prestando atenção, você vai saber várias coisas antes do final, tá? Algumas você não vai nem imaginar, outras você, sabia, percebi, dá aquele estalo, assim, que eu acho muito legal quando a gente tá lendo uma coisa tão interessante e empolgante. Com relação ao Marcos de Brito, ele é um autor, pelo que eu entendi, regula de idade comigo, eu tenho 45, acho que ele tem uns 47 anos. Ele é de Santa Catarina. E ele também tem entre seus livros um que se chama Vozes do Joelma, Os Gritos que Não Foram Ouvidos, que está na minha lista de coisas a ler há milênios. Vocês sabem a história do Joelma, né? Daquele prédio que pegou fogo em São Paulo, que 13 pessoas ficaram presas dentro de um elevador, que tem várias histórias de assombração nesse prédio depois desse incêndio. Mais do que essas 13 pessoas morreram, tá? É uma tragédia enorme, acho que é da década de 70. E o Marcos tem parte na escrita desse livro. E eu não sabia que era ele, e esse é um dos livros que eu tenho muita vontade de ler, porque eu acho essa história do Joelma muito, sei lá, assustadora mesmo, assim, tipo, você sai de casa para trabalhar e fica preso num incêndio e ninguém sabe o que fazer para salvar essas pessoas, assim, tipo, não sabe, é uma história muito assustadora, eu realmente acho. Ele é um cara que escreve muito bem, ele tem um Instagram muito bom. O Instagram dele vai estar aqui, tá? Eu gosto muito do Instagram dele. Ele é um querido, ele responde, assim, a gente pergunta, ele responde. Ele é um querido. Mas, assim, acima de tudo, ele é um baita de um autor. E ele é extremamente criativo. O que ele faz aqui no Escravo de Capela, com a nossa história, com a Gazão e a Gazinha, é fascinante. E vocês sabem que eu gosto de Stephen King, vocês sabem que eu gosto de livro de terror. Eu acho que eu gosto mais de livro de terror do que de filme de terror. Mas, gente, vamos ler nossos autores brasileiros que também escrevem nessa temática. Esta bodega deste livro é bom, é realmente bom, é muito bom, é interessante, é empolgante, é fascinante. E a gente se depara, assim, se coloca, é colocado num período histórico nosso que a gente às vezes só vê em livro de história, de agazão, mas está lá, entender o que aquelas pessoas passavam, é bom para treinar a nossa empatia e para a gente entender a nossa história e não querer repetir certas coisas, tá? É isso. Baita de um livro. Ou seja, é uma obra indicada. É uma obra super indicada. É uma obra muito boa. Eu acho que eu vou reler daqui a um tempo, porque eu li muito, ai meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Sabe quando você lê assim, eu quero saber o que eu quero saber, e eu quero ler com mais calma, porque agora eu já sei o que acontece, então mas de fato, as peças se encaixam, tá? E se encaixam muito. Então, vale demais a leitura de O Escravo de Capela, de Marcos de Brito. Berg, muito obrigada pelo presente. Obviamente você acertou. Virou um vídeo do canal. Antes de eu terminar, eu quero também indicar para vocês uma peça de teatro. Vai ser bem rapidinho. Ela estava aqui em Recife, tá aqui em Recife esse final de semana, que eu tô gravando. É o final de semana da Páscoa de 2026. E aí eu quero indicar para vocês uma peça de teatro que se chama O Filho, com Gabriel Braga Nunes, Maria Ribeiro, eu não lembro o nome do ator que faz o menino, mas é muito bom esse ator, e outras pessoas no elenco. É uma história que foca na dificuldade entre pais e filhos de conversarem, de se entenderem. Às vezes até conversa, mas não se entende. É bem rapidinho isso aqui, é só porque se essas peças, chamada O Filho, for para a cidade de vocês, ou perto de vocês, o que quer que seja, vão assistir. É uma discussão muito boa sobre saúde mental, sobre depressão. É uma discussão muito verdadeira, muito humana, que poucas vezes eu vi no teatro. Eu fico muito reticente de falar de peça de teatro aqui, porque eu sei que eu moro perto de uma capital, né? Eu não moro exatamente em Recife, mas eu moro na região metropolitana. E as coisas chegam, e às vezes quem tá me assistindo, as coisas não chegam, mas que tá mais no interior, tá mais distante desses grandes centros urbanos. Mas
Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filho, Gabriel Braga Nunes e Maria Ribeiro são os dois principais nomes, mas tem o menino que faz o ator. Eu acabei de chegar do teatro. Eu tô completamente impactada. Como psicóloga, aquela discussão sobre saúde mental e depressão, ela me emocionou. E ela me emocionou pelo caráter de verossimilhança, que eu acho que a gente às vezes não discute, a gente às vezes fica numa discussão muito, não podemos usar tal palavra, outra palavra. Isso é ruim. Eu acho que a gente tem que falar. Sou psicóloga, né? A gente tem que falar. E falar com responsabilidade. E a peça discute com responsabilidade aí sobre a depressão. E essa dificuldade de pais e filhos se entenderem, apesar de às vezes conversarem. Então, o filho, é só um adendozinho aqui, mas esse vídeo é realmente sobre a grande indicação para todos lerem O Escravo de Capela, de Marcos de Brito. Mas vão ao teatro também. É isso. Mais uma vez, muito obrigada e beijos.